E eu tenho um contato muito bom, muito estreito com a Polícia Federal, né? Como eu disse, o delegado Martin e outros, porque os assuntos se entrelaçam, né? Eu, lá em 2008, 2006, 2007, uma vez conversando com um delegado da Polícia Federal, olha, eu preciso de um apoio, eu vou ajudar você e tal, porque você é meu amigo, mas isso não é PCC não é um assunto que interessa a Polícia Federal, isso é coisa de São Paulo. E olha o que se tornou. Eu estive o mês passado na Alemanha, estive a semana passada em Roma, na Itália, num congresso antimáfia. Vou ainda esse ano para Palermo, na Sicília, participar de outro congresso antimáfia. Eu estou sendo demandado pelo mundo inteiro, principalmente pela Europa, né? Então, olha o que se tornou. O que era um problema de São Paulo, na verdade, é um problema de presídio, dentro do presídio, uma unidade prisional, que o Estado negligenciou. O Estado de São Paulo, por décadas, negou a existência do PCC, que é o pior dos mundos, né? Pior a fazer é falar, "Não, isso não existe." Ou então, em determinado momento, um determinado diretor de departamento muito importante de polícia de São Paulo falou: o PCC está morto, quebramos todos os dentes do PCC. E deu no que deu. Tivemos ataques de 2006, que deixou o Estado de São Paulo de joelhos, ok? Eu estava no fórum, fui retirado às pressas do fórum, e para mim foi um pesadelo ver os policiais temerosos, os quartéis. Quando você vê um quartel de polícia militar cercado com barricada, a delegacia de polícia cercada, o que que a população não imagina? Pois é. Não é? E foi o que aconteceu. A capital parou naquela semana de maio, depois do Dia das Mães, parou. Você andava na Paulista, não estava parado. Então, eles demonstraram que o Estado não estava preparado para isso. Então, um pouco do que eu faço também, Glauber, foi estudar. Não precisa estudar também, né? Não é só investigar. Todas as minhas operações, desde 2004 até hoje, elas estão arquivadas e catalogadas. E elas formaram um grande arquivo, um grande banco de dados. E aí eu tive que entender, você tem que entender como é que ele que funciona. A ponto de, quando nós fizemos o organograma, esses organogramas que você vê por aí, a grande maioria deles é meu, sim, é copiado do meu trabalho. E eu, quando mostrei a primeira vez para o Macarrão, por exemplo, que Orlando Mota, que foi um cara da sintonia final do PCC, que depois foi ser testemunha protegida minha no processo de 2013, que depois a mulher foi assassinada por ele ter sido testemunha no processo, a Neia foi assassinada em São José dos Campos, e a outra testemunha protegida, que também era um ex-PCC, morreu junto com a mulher assassinada em Gama, né? Veja que é um outro problema, a gente não consegue ninguém para depor. Sim. O Macarrão olhou e falou: doutor, quem mostrou isso pro senhor? Eu falei: o quê? É. Eu falei: mas o senhor tá mostrando como é que foi? Quem que mostrou? Eu falei: ninguém. Eu falei: de tanto ouvir, aqui, sintonia da cebola, sintonia do pé de borrachas. Nós fomos montando aquilo, entendendo e montando. Quebra-cabeça. Você sabe o termo salve, né? Há um juiz, ah, a quem eu até acredito um pouco do meu trabalho, que já faleceu, o Edmar, né? O Edmar Ceciliati Troncon, era juiz lá no Oeste do Estado. E ele começou a investigar também por conta própria, ele era o juiz de execução, o PCC, justamente por conta da morte do Machado Dias, que era muito amigo dele, e queria saber quem foi, quem mandou. E aí ele conseguiu o apoio do Geleão, ele foi o primeiro cara a ouvir o Geleão. O Geleão foi em 2002, o Marcola havia dado um golpe Dado o de golpe. Estado Isso. e o Geleão foi para uma cadeia de seguro, né? O Cezinha Sim. já tinha morrido, não tinha morrido ainda, mas depois que foi assassinado. E o Geleão era um cara muito inteligente. Então, a gente aprendeu muito com o Geleão, né? O Edmar depois me passou isso aí. E policiais que trabalharam com o Edmar, que eram tenentes, se aposentaram comigo como coronel, pra você ter uma ideia, né? Na minha equipe como coronel. Avançou a E carreira toda. avançou a carreira toda trabalhando na área e eu ainda não cheguei a procurador-geral, né? Estou trabalhando. E, de qualquer maneira, coisas curiosas, por exemplo, o salve. O salve hoje é como se fosse uma norma, uma lei. Mas era comum, quando a gente fazia escuta telefônica, você ouvia os dois e falou: salve, salve, irmão. Pô, onde você tá falando? Pô, eu tô aqui na faculdade e tal. Por que que tinha o salve? Uma coisa tão boba. O policial, ele participava de uma prisão, pegava o celular e ou ele ligava para o número
Ou então, se alguém chamava, ele já atendia, alô. Aí o cara já xingava, porque a contrassenha era o salve. Ah, Quem criou isso foi o Geleão, ó. Por que não, meu? Agora é o seguinte, pra gente não ser pego pela polícia e saber que não é a polícia que tá no telefone, então é o seguinte, todo mundo tem que falar salve, não é alô, é salve. sim. Salve, salve. Ô, irmão, quem tá falando aqui é o irmão tal. Irmão, que faculdade você tá? Eu ouvia, eu sempre ouvi. Eu fazia os grampos sozinho. Eu tinha, assim, 20 telefones pré-pagos com esses gravadorzinhos que você compra na feira do Sim, Paraguai. sim. Aí mandei fazer aqueles cabinhos para atendimento, né? Que toca já atende. E gravava com um gravador digitalzinho do Paraguai, né? E comprava um saco de pilha, colocava no que era tudo a pilha, e ficava ouvindo, cara. Começou assim, né? Vontade, né? Proatividade, Eu acho vontade. que é proatividade, que é vontade, é sobrevivência. Mas assim, então você vai aprendendo, salve, mas por que que é salve? Aí você já sabe. Pouca gente sabe isso. Mas por quê? Isso aí foi inventado pelo Geleão, né? E algum, por exemplo, o setor dos gravatas, quem criou? Que é o setor dos advogados. Por que que tem o setor dos gravatas? Olha a mentalidade dos caras. Isso foi o Orlando Mota que criou. E ele falou para mim, falou, doutor, é o seguinte, muita gente, eu cheguei para Marcola, falei, ele é da sintonia final, eu falei, irmão, tá muita gente sendo presa em operação. Em 2006, um monte de cara foi preso, né? Em ação do PCC, em missão do PCC, né? Foi preso ou tentando matar alguém, ou porque matou alguém, ou transportando droga ou arma. E esse cara ficava abandonado no sistema. E o Macarrão começou a ver uma fragilidade. Falou, pô, o irmão colaborou com o crime, né? Foi para uma missão e está esquecido aí. Então nós precisamos fazer o seguinte: precisamos ter um advogado para ele. Aí criou o setor dos gravatas, que era para atender todo preso. Nós temos 200 mil presos aqui no estado. Não. Todo preso do PCC, pô, nós temos 12 mil presos do PCC. Não. É para atender aqueles que caíram em missão. Então, para mim, era muito fácil, às vezes, quando chegava determinado advogado, eu já sabia que era do PCC. Por quê? Porque eles não atendiam todo mundo. Então, quando ele chegava no fórum para Só quem fazer uma audiência rodava, né? comigo, né? E aí o que, que a gente começou a fazer? E aí eu fiz a Operação Etos, junto com a Polícia Civil, e em 2017, 39 advogados foram presos e condenados por servir de pombo-correio para o PCC. O vice-presidente do CONDEP, que é o Conselho Estadual dos Direitos Humanos, o Luiz Carlos, que era um cara, uma autoridade muito importante aqui no estado, que ele tinha livre acesso às prisões, inclusive chegou a usar o auditório do Ministério Público, junto com colegas dos direitos humanos, para atender familiares de presos e um monte de coisa. Na verdade, ele foi cooptado pelo PCC para produzir laudos de vistoria falsos em presídios, denunciando tortura, maus tratos, para quê? Para acabar com a P2. O plano era desativar a P2. Eles queriam desativar a P2. E ele produziu esses laudos, ganhava, acho que, se eu não me engano, era 50 mil por mês. E ele foi denunciado junto e foi condenado. Aliás, ele confessou. É, E foi um duro golpe, né, para eles. E vejam como eles começaram a se infiltrar nos poderes do Estado. Né? Você usar um conselho. E esse cara, pra você ter uma ideia, o Luiz Carlos, ele homenageou o presidente do TJ, ele homenageou vários policiais, autoridades. Inclusive, eu alertei o procurador-geral na época, o Márcio Dias Rosa, que ia ser homenageado num hotel de luxo em São Paulo, por um instituto do Luiz Carlos. O que, que ele fazia? Ele usava depois essas fotos, para vender para os presos. Meu, Influência. eu tenho influência, olha eu aqui com o presidente do tribunal, com o procurador-geral. Aí os caras pagavam ele, né? E inclusive alertei o Márcio ali, falei, Márcio, não vá, pô, mas é um hotel lá no Maxud, não sei aonde, que era um hotel caríssimo, jantar, né? Não, não vá, que isso é do PCC, cara. Aí ele não foi, inventou uma desculpa, não foi. E eu alertei depois alguns desembargadores que já haviam sido homenageados, né? E ele acabou preso. Então, assim, a ousadia desses caras, ela não tem limite. Começou aí, começou lá atrás a infiltração nos poderes públicos e vem com a Operação Fim de Linha, né? Que eu deflagrei aqui em São Paulo, a semana retrasada, em que a gente mostrou que o PCC capturou mesmo, né? Um ramo muito importante que é o transporte metropolitano urbano de São Paulo. Sim. Pelo menos duas empresas, a TW, que é a Transwolf, e a Apbus, que transportam aí 15 milhões de passageiros por dia aqui nessa cidade, que é a maior
né, aqui uma das maiores da América Latina, é, é dominado pelo PCC. Faturaram mais de 800 milhões as duas empresas no ano passado. Então a gente conseguiu, numa operação inédita até hoje, obrigar a prefeitura a intervir nessas empresas. É bom que se diga que houve uma ordem judicial para que a prefeitura intervisse nas empresas. Não é um problema de agora, diga-se de passagem. Essas licitações vêm desde 2015, 2013, algumas. Então passaram por várias gestões. E esses caras do crime organizado. Não é possível que o PCC use um serviço público, porque é um serviço público, é uma concessão da prefeitura, para lavar dinheiro. Dinheiro do tráfico, dinheiro do roubo, não é? E a gente conseguiu o quê? De maneira inédita nesse país, eu desconheço qualquer processo em que se tenha usado, Glauber, a lei de licitações. Nós usamos a lei de licitações, que não é uma lei penal, numa cautelar criminal para pedir o quê? A obrigação da prefeitura intervir naquele serviço, intervir naquela empresa, gerir aquela empresa. Para quê? Para que não houvesse paralisação do serviço. Você imagina, a TW tem 2.000 ônibus, só ela atende 700 mil usuários por dia. Nós vimos causar o caos aqui em São Paulo. Por outro lado, eu não poderia fechar a empresa por isso, mas também não poderia deixar que o crime continuasse durante todo esse processo ganhando dinheiro. Então, a gente afastou toda a diretoria, né, e obrigou a prefeitura a intervir. Isso é bem inédito no Brasil. E mais, sequestramos mais de 800 milhões de reais. Não é que nós pedimos o sequestro. Eu vejo muita operação, Solicitou. olha, houve aí, né, tal. Solicitar uma coisa. É. E mesmo o juiz definiu. Agora que você encontrar, às vezes você não encontra um centavo. Não, nós sequestramos e bloqueamos mais de 800 milhões em bens. Nenhum ônibus sequestrado. Tivemos esse cuidado para não interferir, prejudicar a população. Imóveis de luxo, helicópteros, lojas de automóveis com carros importados milionários, contas, enfim. Então tudo isso é inédito, né, na minha opinião. Agora o que preocupa, né? O PCC, que começou pequenininho lá no Piranhão, em Taubaté, por conta da omissão do Estado de São Paulo, ele se tornou uma máfia. É disso que nós estamos tratando. Por que eu estou sendo chamado para seminários internacionais? Porque hoje, para o europeu, que está muito preocupado com a entrada do PCC lá, mais do que o Brasil, eu diria, dá de importância a essa organização, eles já consideram também um cartel ou uma máfia. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Vejo você no próximo vídeo.